Hola chicos, bienvenidos a más una clase de español y hoy tenemos el tema de los interrogativos. Profe, pero ¿qué es eso? ¿No? Vamos a ver entonces. Los interrogativos son aquellas palabras que utilizamos para hacer preguntas, ¿no? Las preguntas pueden ser directas y cuando las preguntas son directas, ellas utilizan los signos de interrogación. Primeramente tenemos el signo que viene al inicio de la pregunta y después el signo que cierra la pregunta. ¿Para qué son esos signos? Justamente para indicar que la entonación tiene que cambiar. Es distinto que como en portugués. Cuando vamos a hacer una pregunta, generalmente solo vemos que es una pregunta al final de la frase. Entonces, en español no. En español tenemos un signo que nos indica que va a empezar la pregunta y el otro que nos indica que se terminó la pregunta. Muy bien, el otro tipo de preguntas, o mejor tenemos el ejemplo aquí, ¿qué sueles hacer los fines de semana? O que você costuma fazer os fins de semana? Não? Então, aqui temos o signo invertido de cabeça para baixo, né? Que faz que inicia a pergunta, e o signo normal de cabeça para cima, ó, o signo normal que fecha a pergunta. Então, aqui é para quê? Para que você possa entender que a sua entonação, que o seu tom de voz, né, vai ser diferente quando você faz uma pergunta, certo? Então, aqui está o exemplo. La otra manera de hacer pregunta es indirectamente. Es cuando yo no hablo directamente, yo no hago la pregunta directamente a la persona. Entonces yo digo, me preguntó qué suelo hacer los fines de semana. Y ahí yo tengo en los dos casos las palavras interrogativas, ¿sí? Então, aqui nos dois casos, eu tenho as palavrinhas interrogativas que levam esse sinalzinho, esse acento, tá? Olha a diferença. Uma pergunta direta. O que você costuma fazer os fins de semana? Olha a indireta. Ah, me perguntou o que eu costumo fazer nos fins de semana, ok? Vamos a continuación. Entonces, estas palabras son llamadas de interrogativos, que son qué, quiénes, cuáles, dónde, a dónde, cuándo, cómo, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, por qué. Bueno, todos esos interrogativos llevan un señal que se llama tilde, ¿sí? Em português, esse sinal a gente conhece como acento agudo, certo? Mas em português, como não existe outro acento, nós só temos esse acento, em espanhol, desculpa, nós só temos esse acento agudo, o nome dele é tilde. Então, uno não diz, a palavra está acentuada. Não, a palavra lleva tilde. A palavra é tildada, ¿sí? Entonces es el nombre que tenemos para ese símbolo gráfico de tonalidad. Bueno, los interrogativos pueden equivaler a, ¿qué es eso equivaler? Eles podem vir, na função de várias outras palavras, certo? Ele pode ter outras funções, certo? Quais são as funções que ele tem dentro de uma frase? Primeiro, pode ser um substantivo. ¿Qué es un sustantivo? ¿No? Se refiere a una persona, un animal o una cosa cuya identidad se desconoce y se quiere determinar o delimitar. Vamos a ver. ¿Quién es tu hermano? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Están viendo? Estoy hablando de personas. Verbo viene después, quiere decir, yo utilizo el interrogativo y después utilizo el interrogativo y luego después tengo el verbo.
Y todo esto se refiere a quién? Al sustantivo, ¿sí? ¿A quién se refería tu papá? ¿De quiénes hablaban? En este caso, yo puedo utilizar, mira, ¿con quién vas a la fiesta? Yo tengo el pronombre, aquí, pronombre interrogativo, y tengo una preposición antes de ese pronombre. Entonces, si yo quiero identificar, ¿no? O delimitar alguna cosa, yo puedo utilizar una preposición, solo que esa preposición tiene que venir antes. ¿A quién se refería tu papá? ¿A quem se referia o seu pai? De quienes hablavam? De quem vocês falavam? Com quem vas a la fiesta? Com quem você vai à festa? Então, sempre viene antes. Bueno, la segunda manera, la segunda función que esos interrogativos pueden tener en una frase es de adjetivo, que se utiliza junto con un sustantivo sobre el cual se cuestiona. Sirve para formular una pregunta abierta. No tiene significado por sí mismo. Muchos de ellos no varían de género y número. Vamos a ver cómo funciona. Me preguntó, ¿qué carrera debo escoger? ¿Qué tipo de alimento te gusta? ¿Cuál película está en la cartelera? Aquí, ese adjetivo tiene la función de transformar el sustantivo, ¿cierto? Entonces, él transforma el sustantivo. Mira, él está junto com el sustantivo. Que carreira? Então, me perguntou que profissão devo escolher. Tá vendo? Que profissão? Que tipo de alimento te gusta? Que tipo de alimento você gosta? Qual película está em la cartelera? Qual filme está em cartaz? ¿Sí? Entonces, aquí está transformando el sustantivo. Vamos para a terceira função, que é quando ele tem uma função de advérbio, que são morfemas invariáveis que em el contexto de la oração podem modificar a um verbo, um adjetivo, um advérbio ou toda uma proposição. Vamos ver como é isso. ¿A dónde vas com tanta prisa? ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo nace tu bebê? ¿Cuánto quieres ganar? Então, ele complementa o verbo. O advérbio, ele como advérbio, ele complementa o verbo. Olha, aonde vai com tanta pressa? Então, aonde vai? Ele está complementando o verbo ir. Como te chamas? Eu não posso falar te chamas apenas. Então, eu tenho que... ele é um complemento. Como você se chama? Quando nasce seu bebê? Quanto você quer ganhar? Então, ele está complementando o verbo. O verbo está aqui sublinhado, em espanhol, subrayado. Que mais? Vamos a ver aqui, eu separei os interrogativos e puse o uso. Então, eu coloquei aqui os interrogativos e coloquei o uso, para que vocês vejam quando eu posso usar quem, certo? Então, interrogativo quem? O quienes. Lembrando aqui que em português eu só tenho quem. Em espanhol eu tenho essa diferença. Eu uso quem para o singular e quienes para o plural. Então, se eu estou falando quem estava lá, geralmente é mais de uma pessoa. Então, quienes estavam allá, estavam contigo, ¿sí? Vocês vão saber. Se usam para hacer uma pergunta sobre personas. Quando há preposição, esta precede ao pronome interrogativo. É o que eu acabei de explicar lá atrás. Quando existe proposição, ele vem antes do pronome, tá? Então, vamos para o exemplo. ¿Quién te ha enviado para que hables conmigo? ¿Quién te ha enviado para que hables conmigo? ¿Quiénes trabalham diariamente em esta empresa? Então, aqui, a primeira, eu estou falando de uma pessoa. Quem te enviou para que você fale comigo? Quem trabalha diariamente nessa empresa? Então, não é só uma pessoa, é mais. Então, aqui eu coloco quienes.
Interrogativo ¿qué? Se usa para preguntar algo sobre una cosa o una acción y es invariable. Siempre pide una definición o explicación sobre algo. Ejemplo, ¿qué te gustaría que ocurriera en el intercambio de este año? ¿Qué te explicaron durante la capacitación? ¿Cuál y cuáles? ¿Cuál y cuáles tiene la misma formación de quién y quiénes? Então, eu tenho singular e plural para qual y quais, ¿sí? También como en portugués. Siempre piden una selección de una lista real o imaginaria. ¿Cuál de estos perfumes crees que le queda mejor? ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno ante la crisis? Y ahí después tengo cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Transita por los géneros, ¿sí? Femenino, masculino, singular, plural. Se usan para preguntar sobre una cantidad. ¿Cuánto será el total de artículos que añadimos a la lista? ¿Cuánto será el total de artigos que agregamos à lista? ¿Cuánta fue la cantidad de agua con la que llenaron la alberca? Então, quanto foi a quantidade de água, né? De água com que enchemos lá a alberca, né? A continuação, ¿cuántas fueron las obras premiadas durante el concurso de ayer? Entonces, ¿cuántas fueron las obras premiadas durante el concurso de ayer? Y por último, ¿cuántos fueron afectados por esta decisión del gobierno? Entonces, aquí siempre estoy hablando de qué? De cantidad, ¿cierto? Siempre hablando de cantidad. Eu falei e eu fiquei na dúvida. Acho que eu não falei a tradução de alberca, né? Alberca é como se fosse caixa d'água, tá? Seria isso, como se fosse caixa d'água, tá? Vamos ver. Depende também, né? Porque tem alguns lugares, igual no México mesmo, eu posso chamar a alberca de piscina, né? Então, depende muito da região, tá bom? Vamos continuando. Quando se usa para indicar tempo. Quando vamos a hablar sobre o tema. Quando se harão os cambios na escola. Então, esse aqui está super simples. Quando vamos falar sobre o tema, o assunto. Quando se farão as mudanças na escola. Como se usa para perguntar modo ou forma de fazer algo. Como amaneciste hoje? Como se solucionam os exercícios de matemáticas? Então, como você amanheceu hoje? Como se solucionam esses exercícios de matemática? Por quê? Se usa para perguntar por uma causa ou finalidade. ¿Por que os aparatos da oficina não funcionam? ¿Por que não podemos realizar a reunião hoje? Então, é para hacer preguntas. Bueno, chicos, aquí yo les traje entonces, tenemos más dos que son bien importantes aquí, que es dónde y a dónde. Es interesante esto para que ustedes sepan cuándo utilizar. Quando eu uso donde e quando eu uso aonde. Donde se usa para indicar lugar com verbo sem movimento. Isto é, eu vou indicar o lugar, mas eu vou usar quando eu estou utilizando verbos que não têm movimento. Olha o exemplo. Onde está tu caderno rojo? Onde está o seu caderno vermelho? Eu não estou indicando o movimento. O caderno não está andando, eu não estou andando. Então, não tem movimento aqui. Onde podemos falar de trabalho? Também não há movimento aqui. Onde podemos falar de trabalho? Onde compramos guantes para o inverno? Onde compramos luvas para o inverno? Então, eu uso onde quando eu estou utilizando verbos que não têm movimento. Coloquem isso bem na cabeça. E aonde? Se usa para indicar lugar com verbos que expressam movimento. Aqui é o contrário. Então, o aonde é para expressar movimento. Aonde vão a buscar os bilhetes de trem? Aonde vocês vão, ao verbo ir, buscar os bilhetes de trem? Bilhetes são os, como que fala isso em português? Ingressos,
Eu não sei se aqui em português se fala bilhete também, mas seria os tickets, né? Para você entrar no ônibus, no trem, né? Aonde vas a passar as vacaciones? Então, aonde você vai passar as suas férias? Olha o verbo ir aí de novo. Aonde llevaram as compras da abuela? Aonde levaram as compras da avó, né? Então, aqui também verbo levar, que é um verbo de movimento. Y por hoy es solo eso, la clase de interrogativos, y espero que ustedes logren hacer todos los ejercicios con mucho éxito. Entonces, una buena clase y hasta la próxima semana, chicos. Chao.